A vinda do cinema no Brasil está relacionada a outras mudanças no país e no mundo. A Lei Áurea tinha sido decretada há 9 anos, o que fez com que imigrantes italianos viessem trabalhar no país, e alguns desses imigrantes que foram a primeira mão de obra no cinema brasileiro. Outro fator de extrema importância foi o fornecimento de energia elétrica. Só com ela que foi possível o estabelecimento de salas fixas no Brasil. A primeira sessão pública de cinema no mundo foi a dos irmãos Lumière, em Paris, em 1895. E com 6 meses depois, o cinema chegou ao Brasil, no Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor. Afonso Segreto, nascido em São Martino di Sileno, na Itália, veio para o Brasil em 1897, trazendo vistas cinematográficas de seu país exibidas por seu irmão Pascoal Segreto. A cidade de Petrópolis tem tudo a ver com o cinema. Petrópolis foi o palco de 2 acontecimentos da história do cinema: a filmagem de cena da vida petropolitana e a possível primeira exibição de um filme brasileiro em território nacional. Com efeito no dia 1º de maio de 1897, no Teatro Cassino Fluminense, à Avenida 15 de Novembro. Depois surgiram outros cineastas que começaram a filmar no Brasil seus documentários e ficções. O país foi muito produtivo e com filmes de qualidade. Grande parte se perdeu principalmente em incêndios. Apenas 5% ainda existem. A filmagem mais antiga que ainda se tem foi uma corrida de carros em São Gonçalo, em 19 de setembro de 1909, a segunda corrida oficial realizada no Brasil. Ao longo da história do cinema, em vários pontos do planeta, em determinadas épocas, alguns movimentos surgiram e se tornaram bastante influentes e relevantes para a história do cinema. Temos alguns casos bem específicos de movimentos muito importantes. O expressionismo alemão, que apareceu no finalzinho da década de 10 e ao longo da década de 1920 na Alemanha. Temos um pouquinho depois, ao longo da década de 1920, o construtivismo russo na antiga União Soviética. Tivemos o neorrealismo italiano na década de 1940. Tivemos também a Nouvelle Vague francesa no finalzinho da década de 50 e na sequência ao longo dos anos 1960. O cinema novo surge no Brasil mais ou menos no mesmo período da Nouvelle Vague francesa, um pouquinho antes do nascimento da Nouvelle Vague. O movimento, de uma certa forma, ele surge timidamente no comecinho da década de 1950, mais precisamente em 1952. Naquela época, o Brasil tinha 2 grandes polos produtores de audiovisual, com os estúdios da Veracruz, com os estúdios da Atlântida. A Veracruz fazia dramas, fazia filmes mais elaborados, com uma produção mais requintada e, consequentemente, mais cara. No Rio de Janeiro, a Atlântida produzia as suas paródias, as suas chanchadas, que eram filmes bem populares, a maioria eram comédias que satirizavam filmes americanos, com um grande apelo popular e com uma boa resposta de público. Mas mesmo os filmes da Atlântida eram filmes caros para um jovem cineasta que quisesse iniciar a carreira. E foi justamente esse grupo de jovens cineastas que propôs, já naquela época, a produção de um cinema mais barato, um cinema que não ficasse preso nos estúdios, que fosse para a rua. A proposta desse movimento pode ser resumida basicamente numa frase que ficou famosa até: uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Eles queriam mostrar a realidade do país para as pessoas, mostrar vida, mostrar algo que as pessoas pudessem criar uma conexão, coisa que eles entendiam que os filmes da Veracruz não tinham e os filmes da Atlântida também não. Então esse primeiro filme, esse marco zero do cinema novo brasileiro, foi feito em 1955, escrito e dirigido por Nelson Pereira dos Santos, Rio 40 Graus.
Um filme que mostrava a favela, mostrava o pessoal indo para o estádio, mostrava o pessoal andando pelo centro do Rio de Janeiro, pegando o trem, pegando o ônibus, ou seja, mostrava uma cidade pulsante com as pessoas reais vivendo naquela cidade, interagindo com tudo. Então essa era a proposta desse novo cinema, desse cinema novo. Na verdade, o manifesto do cinema novo é uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, né? No sentido que é um contraponto ao cinema de estúdio, aos cinemas grandiosos, com set e tudo mais, para ser um cinema que mostra mais a realidade do país, né? A realidade da sociedade. E aí ele traz também, além de muita filmagem nas ruas, né? Tem filmes que você vê as pessoas olhando para a câmera e tudo mais, é até engraçado. Mas ele usa assim, você consegue enxergar, vira um registro histórico mais do que tudo, né? E nos anos 60 teve toda uma mudança social muito grande no Brasil, teve a ditadura militar, teve tudo isso. E o cinema novo ele veio um pouco antes dessa história toda, mas com uma força grande nesse sentido de tentar fazer um olhar para o povo brasileiro, né? Temos alguns cineastas que se destacam dentro desse movimento, além do Nelson Pereira dos Santos, que eu já citei, e que vem a fazer na sequência outros trabalhos bem representativos dessa proposta de cinema novo, como por exemplo Vidas Secas. Também temos o Leon Richman, que faz A Falecida, e temos também aquele que muitos consideram o maior expoente do cinema novo, que é o Glauber Rocha. Cinema independente, na verdade, querem dizer um pouco cinema de baixo orçamento, né? Cinema menor, não é esse cinema grandão de mercado. O cinema brasileiro quase que todo é isso, né? Se você for ver, lá atrás, nos anos 60, quando surgiu o cinema novo, você vê o filme do Glauber Rocha, a equipe tinha 7 pessoas. Vidas Secas do Nelson Pereira tinham 11 pessoas. E isso foi se mantendo ao longo da história, né? Desde o cinema novo, depois passou para o cinema marginal, depois passou da geração 80, depois os anos 90, depois a retomada. Lógico que a indústria do cinema brasileiro foi crescendo, foi se desenvolvendo. Os filmes foram ficando mais inflados, orçamentos maiores, equipes maiores. Começamos a procurar um caminho parecido com a indústria americana, né?